Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvamos a Deus pela vida, pela salvação. Louvamos a Deus por esse momento ímpar que Ele nos concede de meditar em Sua palavra. Nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, mais precisamente o Salmo 115. Na Bíblia de Estudo de Genebra, o título deste salmo é Honras somente a Deus. Na Bíblia de Estudo do Expositor, o título é Louvor a Deus, que é o nosso auxílio e escudo. Na Bíblia de Estudo do Expositor, cada versículo que a gente vai lendo, ele tem uma explicação para o mesmo. Este salmo, ele é composto de 18 versículos e ele é um texto, dentre outros, que nos chama a atenção a guardar na memória que a honra deve ser exclusivamente para o nosso Deus. Veja o que diz o verso 1 do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, o salmista deixa bem claro que a honra não está para o homem, mas a honra está para Deus. Por isso que ele diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Exatamente por causa da misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. É a misericórdia do Senhor que faz resplandecer sobre nós a luz do Senhor. Como disse o salmista no Salmo 67:1. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Eu li o verso 1 do Salmo 115. Na Bíblia de Estudo de Genebra, tem uma colocação a respeito deste salmo, que é composto de 18 versículos, que eu vou ler em seguida, mas eu vou fazer uma colocação que consideramos importante a respeito do salmo. Diz o texto: Israel muitas vezes abandonou o Senhor e adorou os falsos deuses das nações circunvizinhas. O Salmo 115 é uma liturgia para a adoração pública, reafirmando a fé de Israel no Senhor contra os ídolos inúteis das nações. A adoração era conduzida por um sacerdote que, às vezes, falava com a congregação, conforme os versos de 1 a 8 e de 12 a 13 e de 16 a 18. Quando eu ler todo o texto, vocês vão perceber o sacerdote chamando a atenção a todos a adorar exclusivamente a Deus. Não esqueça que com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, todo aquele que crê em Deus através do Senhor Jesus tornou-se um sacerdote. Então, se é dever seu, é dever meu, é dever nosso, adorar somente a Deus. Em Isaías 43, verso 7, ele diz claramente que nos criou para o louvor da sua glória. Glorifique a Deus em toda a sua caminhada. Pois o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, dizendo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Seguindo a explicação que é dada na Bíblia de Genebra, sobre o Salmo 115, diz, além de mostrar que o sacerdote falava com toda a congregação, conforme os versículos que eu já citei, ele diz ainda, e em outras oportunidades, em outros momentos, se dirigia ao restante, à celebração da Páscoa, que era um dos momentos de mostrar que todos deveriam se colocar diante de Deus, porque Deus havia tirado-os do Egito, da terra da escravidão, e tinha levado para uma terra que mana leite e mel. O Salmo 115 deixa bem claro, dizendo para nós que nós devemos ter uma exclusividade em adorar ao Senhor, em bendizê-lo na beleza de sua santidade. Lendo o texto agora como um todo e apresentando as explicações apresentadas pela Bíblia de Estudo do Expositor, o texto nos diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Este cântico tem a ver com o começo do reino milenar, ou seja, na manhã feliz da restauração de Israel. Ela atribuirá ao Messias a glória pela libertação cantada no salmo anterior, ou seja, no Salmo 114, que tem por título o poder de Deus demonstrado em Êxodo, que é o que eu citei há poucos instantes, que Deus tira o povo de Israel, que se encontravam cativo ali, e lhes dá a liberdade, não só de sair do cativeiro, mas para ir para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, tem o suprimento com abundância. O verso 2 do Salmo 115 diz, porque hão de dizer os pagãos, onde está agora o seu Deus? Onde está? Todo mundo logo verá o Deus de Israel. No verso 3, o nosso Deus está nos céus, ele tem feito tudo o que lhe agrada. Explicando esse versículo, nós temos, nesta passagem, Israel diz que o seu Deus está nos céus e, portanto, é invisível e não um Deus visível, feito de madeira,
ou de pedra na terra, como os pagãos os veem. Deus espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 23 e 24, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O verso 4 do Salmo diz: os seus ídolos são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Estes versículos contrastam o Todo-Poderoso, Jeová, ou seja, Deus, com os impotentes ídolos e a idolatria. Muitas pessoas têm se curvado diante de imagem de escultura. Essas imagens, muitas vezes, elas são representadas em um papel, elas são representadas em gesso, elas são representadas em madeira, elas são representadas em prata, em ouro, não importa qual seja o material. Isto é uma ação que desagrada ao Criador de todas as coisas. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou você também. Ele espera que todo ser que respira, como diz no Salmo 150, verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. E aí vem uma pergunta. Uma imagem de escultura respira? Uma imagem de escultura discerne ou descreve o seu formato? Uma imagem de escultura faz divisão entre a tua alma, o teu espírito, junta e medula, e sabe o intento do teu coração? Por isso, pensemos bem. Você, cristão, teve o privilégio de Deus te dar vida quando você se encontrava morto, como diz em Efésios, capítulo 2, verso 1, que o ser humano sem Deus se encontra morto em seus delitos e pecados. Mas ele veio ao encontro para dar vida e vida em abundância. E isso é uma expressão clara que já o profeta Ezequiel, em Ezequiel 36, do 25 ao 27, deixa claro que Deus é quem tira do ser humano o coração de pedra e dá ao ser humano o coração de carne, sensível a ouvir a sua voz. É quem tira o espírito velho, ou seja, o espírito caído, aquele espírito que foi herdado por Adão. Adão desobedeceu, caiu, ficou separado de Deus. Todo ser humano, sem a presença de Jesus, se encontra caído em seus delitos e pecados. Isso é chamado o pecado original. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, diz em Gênesis 3,15 que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E aquele que esmagaria a cabeça da serpente já veio, já esmagou. Já disse ao Pai que tudo estava consumado. Quem é este? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você crê nele? Porque a palavra deixa bem claro, ele mesmo falando, em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Seguindo o Salmo 115, falando a respeito dos ídolos, olha o que o texto diz. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Ouvidos têm, mas não ouvem. Tem narina, mas não podem cheirar. Mãos têm, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem falam com a sua garganta. O Espírito Santo está falando dos objetos feitos por mãos dos homens e, portanto, coisas mortais. Olha o que diz o verso 8. Tornem-se como eles os que os fazem, bem como todos os que neles confiam. Você não fez a imagem de escultura. Aí o Senhor diz que, mesmo você não tendo feito, mas se você o adora, você se tornará como um deles. Olha, tornem-se como eles os que os fazem, bem como todos os que neles confiam. Este versículo diz o que era e continua sendo certo sobre os adoradores de ídolos. Tornam-se semelhantes aos ídolos que eles adoram, sem sentido, cruéis e impuros. Multidões, na atualidade, rendem culto a ídolos feitos com suas próprias mãos ou dentro de suas mentes. Um ídolo é um ídolo, independentemente de ter sido fabricado com a mão ou com a mente, e adorar um Deus similar de metal, pedra e pão ou imagens imaginário é idolatria, bem como muitas das atividades religiosas em igrejas, há exemplo de igrejas católicas e até mesmo protestantes. Determinadas atividades se tornam diante de Deus idolatria. A palavra deixa bem claro que devemos adorar exclusivamente a Deus. Ele nos criou para o louvor da sua glória. E tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. O verso 9 nos diz: ó Israel, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. A explicação é, assim como o Israel de antigamente não pode confiar
noutros deuses, mas sim tão somente no Senhor. Tenhamos cuidado para não nos portarmos como eles e fazer para nós ídolos. Ao mesmo tempo, a igreja moderna, ou seja, a igreja dos dias atuais, não pode confiar na psicologia, educação, terapia ou aconselhamento e esquecer que a verdadeira adoração deve ser exclusivamente ao Senhor, independente do tempo e lugar. A ciência é importante, é. A ciência se desenvolve a cada dia, sim, mas já foi dito lá pelo profeta Daniel que ela ia se multiplicar. Mas você e eu não devemos fazer da ciência um ídolo, ou seja, colocar toda a nossa confiança na ciência. Não. Devemos colocar a nossa confiança naquele que nos chamou à existência, fazendo, como ele mesmo diz na sua palavra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E do barro modelou o ser humano e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida que o ser humano tem foi dado esse fôlego por Deus. Por isso, a honra, a glória e o louvor devem ser exclusivamente para Deus e não para nada. Às vezes se precisa de um psicólogo, sim. Às vezes se precisa da ciência, sim. Às vezes se precisa para caminhar bem na sociedade, da educação, sim. Mas essas oportunidades que se tem, seja de estudar, seja de utilizar da psicologia, seja de fazer uso para um bem-estar melhor, de aconselhamentos psicológicos, sim. Mas não venerar essas coisas, a veneração, ou seja, a adoração, deve ser exclusivamente a Deus. E o Senhor diz no verso 10, ó casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o teu auxílio e o teu escudo. É como se dissesse, ó casa de Araújo, confia só no Senhor, ó casa dos Silvos, confia só no Senhor, ó casa dos Rodrigues, confia só no Senhor, ó casa dos Dantas, confia só no Senhor, ó casa dos Cardoso, confia só no Senhor. E assim citar todas as famílias da face da terra, porque tem uma profecia em Gênesis, capítulo 12, verso 3, que o Senhor diz a Abraão, se ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para onde o Senhor ia lhe mostrar, através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Uma explicação dada ao verso 10 do texto lido é: a casa de Arão corresponde ao ministério. Se o sacerdócio depositasse a sua confiança no Senhor, certamente a maioria do povo seria o seu exemplo. No verso 11 você tem, vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Espírito Santo destaca aqui a advertência de confiar no Senhor e aponta até especificamente o indivíduo. Você deve confiar exclusivamente em Deus. Verso 12, o Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Significa que o Senhor abençoará enormemente o ministério do qual Arão é um símbolo. Se o ministro colocar sua fé e confiança exclusivamente em Deus, você é sacerdócio. Você deve ser exemplo de demonstrar em seu lar, em sua família, que você confia exclusivamente em Deus. Ele abençoará os que temem ao Senhor. Abençoará tanto pequenos como grandes. Isto se refere a cada um individualmente. Por isso que a própria palavra nos ensina que devemos ensinar a criança no caminho que ela deva andar. Ainda quando envelhecer, ela não se desviará desse caminho. Acrescentará o Senhor, diz o verso 14. Bênçãos sobre vós e sobre vossos filhos. A mesma palavra, bênçãos, significa aumentar. No verso 15 diz, sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitas vezes a Bíblia declara que o Senhor é o Criador de todas as coisas e Ele não utilizou a evolução para obtê-las. Ele chamou a existência do nada. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. No jardim do Éden, Deus deu o domínio do planeta Terra a Adão, conforme Gênesis 1:26. Portanto, este versículo nos diz que outros planetas, independente da tecnologia moderna, certamente nunca serão habitados. No verso 17 ele diz, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Fala dos mortos espiritualmente, os que morreram sem conhecer o Senhor. Encerrando o salmo diz, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Todos os crentes, de modo totalmente diferente dos incrédulos, exaltarão ao Senhor para sempre. Retomando o verso 1, você guarda na sua memória. Fica bem claro, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações e que você possa louvar exclusivamente a Deus. Amém.